para determinado assunto que pode ser pertinente a esse que nós estamos falando agora, dentro da ufologia. Não, eu tive contato, uma abdução com seres chamados Greys, e todos os Greys são negativos, ou outros que viraram na moda da ufologia. Reptiliano, todo reptiliano é reptiliano negativo. Reptiliano tem um instinto de abdução ligado à parte mais densificada. Aí, se você for ligar à espiritualidade, eles trabalham nas zonas inferiores, assim como algumas pessoas, tirando a ufologia, entre aspas, porque eles estão interligados dimensionalmente, a parte dos Exus, por exemplo, falar que Exu é mal, que toda a hierarquia dos seres bonitos, louros, por exemplo, os famosos pleiadianos são todos benéficos, que estão aqui para o resgate, que o comando planetário está aqui para levar todas as pessoas para a quinta dimensão. Aí você, estudando a ufologia, você vai levar isso para o espiritismo, falando que o planeta está passando já por um momento de prova e expiação para um planeta de regeneração. Então, assim, são tabus muito grandes que eu estudo ao longo desses anos todos, dentro de tudo que eu passei, que eu posso falar para vocês, que começou ali no cristianismo, depois passou pela bruxaria, depois eu fui em Hare Krishna, depois entrei para o candomblé, eu entrei em todas as vertentes e também entrevistei grande parte de pessoas que trabalham tanto para o bem quanto o mal. E cheguei a esse meio termo para poder falar para vocês hoje a questão do universalismo, porque assim, eu não estou aqui para julgar o trabalho de nenhuma pessoa, e simplesmente botar vocês para questionarem qual que é a evolução que você, no resultado final, está tendo do outro lado da câmera. É simplesmente o fato de fazer uma vigília ufológica que vai mudar a sua vida, não estou falando da sua vida, a parte interior, ou vai ser aquela pessoa que está do lado da câmera, no caso do meu lado, dizendo algo porque tem um conhecimento de um estudo, seja ele por livro, palestra, ou qualquer outro motivo que for. Então, um dos primórdios que a gente pode inicializar esse bate-papo falando dos desafios da modernidade dentro da ufologia é esse, a gente quebrar esse paradigma que foi criado por pessoas, muitas delas com acesso a mais informações do que outras, mesmo que hoje saibamos que grande parte da população mundial tem acesso à internet, mas nem por isso a evolução da ufologia se deu da forma como deveria se dar. Por exemplo, a gente pode citar aqui dentro do espiritismo a questão da data limite, que foi citada por Chico Xavier há mais de 50 anos atrás, onde nós estamos hiper, se eu posso usar hiper como o máximo, de atrasado em relação ao contato com os seres extraterrestres, extradimensionais ou os próprios intraterrenos, porque nós deixamos também muito a desejar na questão de estudar o que tem no nosso planeta para estudar o que tem fora do planeta. Lógico que quem acompanha um canal como esse de estudo exobiológico e yoga, que também trabalha com a questão energética, tem que associar uma coisa com a outra. Sim, mas, gente, vamos lá, vamos ser paulatinos. Não vamos botar assim os burros nas frente dos carros ou as vacas nas frente das carroças. Se é que eu posso falar assim, eu sou uma pessoa que está falando com vocês, eu sou do Rio de Janeiro, moro no interior, sou um contatado, um abduzido, que entrevistei todo tipo de pessoa que você pode imaginar. E eu cheguei a qual conclusão? A conclusão é que ninguém sabe de nada, na verdade. E que a chave para que tudo isso seja descoberto é que você descubra o seu caminho. É que você pegue e faça um crivo de cada conhecimento do professor Klemblan, do Leandro Maktub, do professor X, do professor Y, enfim, do seu mentor, daquele que te orientou, ou aquele que te inspirou, seja fisicamente ou extrafisicamente, a buscar e criar o seu próprio paradigma, porque cada um de nós viemos aqui em uma missão.
Nós estamos na Terra, mas não somos dessa Terra. Se você quer levar para um âmbito mais científico, se você tiver noção, só no nosso sistema solar existem quantos planetas? Dito pela ciência, pela astronomia, são 8. Agora já foram 9, já foram 12. Existem os exoplanetas. A probabilidade dentro da Via Láctea, por exemplo, dentro da existência, é de pelo menos, se eu tiver certo nos meus cálculos aqui, de pelo menos 11 a 13 mil civilizações diferentes que nós não conhecemos dentro da Via Láctea. Sendo que a Via Láctea, ela não é a maior das galáxias. Ela é apenas um ponto num universo onde a ciência convencional, mesmo sem ter o conhecimento direto, porque eles têm influência dos seres espirituais, sim, até um ateu tem, de outros universos conhecidos hoje através da ficção ou até próprio da espiritualidade, da multi-existência dentro da universalidade, falando dos multiversos. Então a gente só está dando passos como bebês dentro de toda a existência e conhecimento de tudo aquilo que você vê na internet, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Messenger, seja lá onde for, um grupo de estudos, um grupo de reiki. E se for para o lado científico, na sua academia de estudos, dentro da sua faculdade, dentro da sua reitoria, enfim. Basicamente, eu me apresentando, eu sou um terapeuta que trabalho ligado tanto com a parte científica quanto com a parte espiritualista, porque se ambas não caminharem juntos, a gente não vai passar o estágio, seja ele para quem é mais moderno, de uma fase de videogame. A gente vai ficar ali sempre na primeira fase, ou na segunda fase, na terceira fase, sabe lá quantas fases tem essa existência de tudo isso que a gente está vivendo, professor. Perfeito, perfeito. Gratidão a você que está aí no chat participando, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam aí de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal aí para você receber todas as informações, todos os vídeos novos aí. Deixa eu ver. Beleza. Você prefere já responder, Leandro, as perguntas, ou você prefere no final fazer essa pergunta? Fica à vontade. Quem manda é o senhor. Se tiver perguntas suas, se tiver pergunta do chat, quem quiser perguntar depois, que for assistir depois essa live, devido ao problema técnico que houve, pode deixar as perguntas aqui também no chat. Assim, como eu tenho um canal também de entrevista, eu estou habituado a esses problemas técnicos, principalmente aqui dentro do StreamYard, e às vezes a pessoa entra, acha que não vai voltar, sai e volta depois. Se você quiser fazer alguma pergunta específica sobre determinado caso, por exemplo, se o senhor quiser abrir aí um ponto que eu queria tocar, que eu achei bem delicado, que eu estou para falar sobre isso, é a questão da rixa, que eu citei aqui na minha primeira explanação, que é a dendrologia. Por exemplo, a gente teve o desencarne de um grande... Foi meu amigo durante um tempo, né? Infelizmente, no seu desencarne, a gente já não estava com contato tão legal, que é um dos pioneiros da ufologia, que é o grande conhecido Ademar José Jevaé, que fez parte da minha jornada e abriu portas para mim, assim que eu contei o meu caso, e ele viu o meu trabalho, assim como muitos outros, que eu mando um abraço aqui para o Wagner Borges, mas o Wagner é ligado mais uma outra vertente, mas falando especificamente da ufologia raiz, o Jevaé criou muita polêmica depois de um tempo para a ufologia, porque para muitos ele polarizou dentro do trabalho dele da revista UFO a questão da veracidade dos avistamentos e do que era relatado para a revista, como se tudo que tivesse na revista, porque tinha uma relevância no History Channel, no Discovery Channel, ou porque a revista UFO era mais antiga, era tudo certo. Eu discordei dele disso, tinha falado com ele isso, e não vou ser um oportunista de falar isso depois do desencarne dele. O que eu achei estranho, e inclusive vou fazer questão que essas pessoas que eu
vou citar por alto aqui, venham no meu canal me responder, explicar o porquê, depois de muitos anos, o seu Adhemar José Jevaer, com todo respeito à família, condolências a eles, sou super grato, vieram a questionar a questão da espiritualidade dentro do espiritismo. Eu não estou aqui afirmando de forma alguma, eu estou falando de forma hipotética, a questão da dita psicografia enviada por ele. Né? Isso foi feito com Cazuza, que não tem a ver com a ufologia, isso foi feito com Tim Maia, isso foi feito com Raul Seixas, e o próprio nunca questionou uma grande amiga dele, a princípio, pelo menos pela internet, que fala que tem contato com uma tal ser espiritualizada, que se nega até hoje vir ao meu canal por motivos que eu não sei o qual né, e que muita gente questiona até hoje, e ele nunca fez questão de questionar. Inclusive, quando eu vim a ser uma pessoa de notoriedade, com o seu nível pequeno ou ínfimo, foi quando houve o lançamento de um produtor, que, se eu não me engano é de Curitiba, chamado Juliano Posati, que estava para lançar um documentário chamado No Meio de Nós. É um excelente documentário, gosto muito do trabalho do Juliano, mas que na época, eu começando com o YouTube, vim questionar o porquê da exclusão, muitos de vocês devem conhecer, do professor Laércio Fonseca. E nisso eu recebi essa informação como se fosse um furo de reportagem, e falei assim, mas por que um dos nomes que falam tanto de ufologia há tantos anos, você dando credibilidade ao que ele fala ou não, vai ser excluso dessa matéria, desse documentário? Fui lá, eu gravei meu vídeo precariamente, e é um dos maiores vídeos que eu tenho no meu canal. Por quê? A sinceridade ele foi total, e confesso para vocês que eu não tinha noção do ninho que eu estava me metendo, porque os nomes que eu citei realmente tinham rixas dentro da ufologia, e a princípio eu achava que todo mundo que eu via na internet, por exemplo, dando entrevistas, como eu estou dando entrevista para esse canal aqui agora, eram pessoas como se fossem meus heróis, meus ídolos da música, né? Para quem não sabe, eu sou músico, aqui está cheio de discos colados na minha parede ao lado, né? Participei de bandas, enfim, é como se fosse ali meu Freddie Mercury, o outro fosse, sei lá, o meu Phil Collins, o Elton John. Estou denunciando a minha idade, né? Mas enfim, é o estilo musical que eu gostava, que eu curtia, e quando eu fui conhecer a verdade, vi que um não se dava bem com o outro. Beleza. Aí nisso, entrei em contato com um e com o outro. Na verdade, eles entraram em contato comigo e me perguntaram como que eu sabia desse imbróglio entre eles. E uma dessas pessoas foi o próprio Jevaer, desencarnado, tá? Que eu não quero aqui em nenhum momento estar aproveitando da não presença dele física aqui para poder usar nada, porque sei que está em um lugar legal, e ele veio de prontidão e me deu a oportunidade de entrevistá-lo, bater um papo, conhecê-lo pessoalmente em alguns congressos que houveram da revista UFO na época, e eu vi que existe, infelizmente, essa questão humana, que é bem delicada de se tocar, porque eu não sei o que a família pode querer usar, mas assim, eu estou tentando ser o mais neutro possível, porque eu tenho isso registrado, né? Tanto no meu canal, eu fechei alguns vídeos antigos e alguns novos que eu tive contato com ele. Tem os WhatsApp dele aqui gravado comigo, caso alguém dos meninos, né, e alguém da família ou da revista responsável queira me processar por algo que eu venha falar, assim como lá do Espaço Caminho da Luz. Mas eu vi erros e passei a identificar a não, como é que eu vou dizer, divindade daqueles que eram considerados mestres por mim dentro da ufologia. Isso aqui eu estou falando diretamente da exclusão do professor Laércio Fonseca, que foi o estopim do No Meio de Nós, que depois teve a participação dele. E dentro disso,
Eu, quando conheci o Gevaer, por exemplo, falando dentro dessa questão, ele falou que preferia apoiar uma pessoa que me deu a resposta, que é aquela que incorpora o ser de outra dimensão, que eu acho muito inteligente, que é uma pessoa doutorada, que tem um conhecimento, mas que hoje, voltando aqui para não perder o fio da meada, aqueles que ficaram por não terem a crença que o próprio teve no final, para quem não sabe, o Gevaer que eu estou citando, ele não acreditava no espiritismo e nem em regressão depois, vamos botar assim, há 10, 11 anos atrás. Ele veio acreditar nisso depois de passar por um processo de hipnose, de regressão, onde o próprio relatou ter sido também um abduzido. E também não criticava e corroborou com a participação de uma pessoa que afirmava num trabalho semelhante ao do professor Laércio, ligado aos seres são chamados hoje em dia, por um outro grupo que é muito polêmico, eu prefiro não citar, chamado dimensionais, espirituais. Inclusive, essa senhora, ela dizia que os Greys eram negativos. Hoje em dia, ela já não diz que os Greys são negativos. Ela mudou. E as pessoas podem mudar, terem uma outra visão. Então, houve uma nota de repúdio, né, acho que eu posso até pegar aqui para citar exatamente para vocês a nota. Deixa eu ver se ainda está aqui nos meus status, que eu posso citar exatamente para vocês o que está dito. Não está nos meus status aqui, mas eu posso achar no Instagram, para falar para vocês aqui o que ocorreu. Fala assim, pô, a pessoa agora que acredita no espiritismo não acredita mais? Enfim, eu estou procurando aqui. Ah, sim, achei. Até de um follow que tem no meu canal. É da Comissão Brasileira de Ufólogos, tá? Uma das pessoas, os dois já estiveram no meu canal, tanto o senhor Tiago Luiz Chiquete, quanto o Jackson Luiz Camargo, que trabalham mais com ufologia ligado à casuística, né? O Tiago, que é o representante máximo da MUFON, né, do Brasil, e o Jackson, que faz um trabalho também ligado a estudos à casuística. Porque eu estou citando eles, eu vou ler para vocês. Comissão Brasileira de Ufólogos. Vem por meio desta repudiar oportunistas que criaram e têm divulgado uma suposta mensagem psicografada que o nosso querido amado Gevaer, no nível familiar, a mensagem só apresenta o que o conhecido publicamente, sem citar detalhes privados. A sabedoria é resultado de muitos esforços e muitas vidas. Reiteramos que respeitamos todas as religiões e ensinamentos, mas repudiamos veemente os aproveitadores oportunistas que delas se valem. Prestamos nosso total apoio e conforto à família e amigos do nosso eterno Gevaer, 5 de março de 2023. Tá. Quem garante que a psicografia, que eu não achei na internet, não sei se eles usaram meios judiciais para poder retirar essa hipotética que seja psicografia do Ademar José Gevaer como fidedigno ou não. E porque o próprio nunca repudiou aquilo que a dita contatada rediz para a gente diariamente e leva milhares de pessoas a acreditar no seu trabalho. Não que eu não acredite, eu acredito que ela tem um potencial muito grande e o dom daquilo que eu estudei durante muito tempo, que é o dom da palavra, de poder levar milhares de pessoas através da caridade, assim como o próprio condenado e preso, não comparando um com o outro, tá? Hipoteticamente, eu estou aqui fazendo uma alusão do João de Deus, que curou inúmeras pessoas através da espiritualidade e também tinha contato com seres que a gente chama hoje de dimensional. Quem diz que ele não quer dar um contato para dizer assim, gente, eu estou bem, e não vai dar detalhes, assim como o próprio Chico Xavier falou dos seres extraterrestres, mas também não deu detalhes de como nós íamos ter o contato. Ele falou de tecnologia, falou que o homem ia voltar à Lua, o homem está para ir a Marte. Eu posso falar por mim que a gente vai
ter o contato grandioso, que não é esse que está aparecendo agora na mídia, quando a gente começar a parar de querer buscar informações através de pessoas na internet. Quando a gente aconteceu o que aconteceu comigo, sem acreditar em nada, eles vão chegar até você. Quando você passa a ser uma pessoa que olha mais para o céu, quando você é uma pessoa que seja uma pessoa que é predeterminada a aquela missão, porque algo a pontuar aqui que é bastante pertinente é a gente colocar e pontuar o seguinte: às vezes a pessoa pode querer ser um ufólogo, fazer vigílias ufológicas e não ver nenhuma luzinha no céu, e os seres estarem o tempo todo do lado dela. Ah, mas eu estudo a mediunidade, e você pode ter mediunidade totalmente bloqueada, apesar de você ser um baita médium, porque tem um propósito. E cada um de nós temos uma missão dentro do projeto desses seres que estão muito além da nossa compreensão. E apesar de sermos iguais a eles, nós não temos ainda a capacidade moral de conseguir questionar o porquê das coisas serem da forma que são, seja dentro de qualquer religião que for, porque ninguém aqui trouxe nenhuma mudança nesses últimos 100 anos, que eu posso citar assim, ou que seja nos últimos 20 anos, dentro dos contatos, dentro de casas espíritas, esotéricas, holísticas, de forma como os antigos mestres ou os últimos mestres nos passaram. E todos eles, eu posso afirmar com vocês, com todas as letras, foram e são extraterrestres. Inclusive os seres que muitas linhas chamam de seres chamados mestres ascensionados. Para quem não sabe, os mestres ascensionados são seres que tiveram uma mônada encarnada aqui há tempos atrás, ou tempos recentes, que tiveram a oportunidade de evoluir a sua consciência e elevar a sua egrégora para contagiar e cocriar outras mônadas para criar uma falange de raios frequenciais que mudassem a consciência de uma pessoa preparada que entrasse naquela egrégora. Todo dia é criado um ser ascensionado. Mas vários dias, vários seres que encarnam aqui se perdem através da falácia do que a gente conhece como Maya, a ilusão. A roda de Sansara, eu acredito 100% na história dela? Não. Mas acredito que ela é real. Porque quantas pessoas você vê ao longo da estrada se perderem no caminho? Então, eu não sou ninguém para dizer que isso é verdade, o que foi feito do nosso amigo desencarnado há cerca de 5 meses atrás. Mas também não posso repudiar o trabalho, seja ele que eu não tive o acesso, honesto ou não, de pessoas que trabalham dentro de um centro espírita ou de um médium que psicografou ou psicofonou alguma coisa ligado ao nosso amigo que agora se encontra no plano superior, trabalhando juntamente. Opa, estamos tendo uma interferência aí, né, gente? Leandro, não estamos te ouvindo. Oi, estamos ouvindo? Voltou, agora sim. Agora voltou, normal. Próximo para a próxima pergunta. Pronto para a próxima pergunta. Essa questão aí que você falou é uma questão bastante interessante, né, Leandro? Porque às vezes as pessoas querem se autopromoverem em cima de situações também. E nós estamos vendo aí questões relacionadas a canalizações aí todos os dias. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né, para que a gente não caia em ciladas ou em armadilhas, né. Nesse caso aqui, no meu ponto de vista, esta canalização interessaria diretamente a família, né,
Eu acho que primeiro a família deveria estar ciente e aí ela divulgar se fosse o caso, né? Recentemente nós tivemos aqui também um caso onde eu fui convidado a receber uma mensagem de uma pessoa que faleceu em agosto, né? E eu recebi a mensagem foi uma canalização, onde foi marcado um horário e a gente conversou. E realmente eu pude participar daquele momento, daquela conversa. Foi algo assim bastante interessante, né? Mas é uma coisa que é voltada mais pelo particular, né? Então isso é muito importante para a gente também não cair em problemas e não cair em ciladas, né? Parabéns pela observação, né? Muito bom a gente falar sobre isso. Só para a gente encerrar esse assunto, deixa eu ver aqui. Então sabemos que a ciência e a espiritualidade, vamos pôr aqui na tela, o Canaã colocou, então sabemos que a ciência e a espiritualidade podem caminhar juntos, desde que quando há o discernimento. Sem discernimento, gente, não vale nada, né? Deixa eu ver aqui, mais uma aqui dele também. Devemos impor à instituição da ufologia uma verdade e ligação motora. Os casos são os mais importantes. Aquele. Deixa eu ver aqui, mais uma aqui. Não há clarividência através disso. Pelo menos é o que ele acredita. Também aqui tem palavras muito coerentes. Beleza, é isso mesmo. Então, dentro desse contexto, a gente já pode ver aí os desafios que a gente vai ter dentro da ufologia com essa questão da modernidade, né? Como a gente trabalhar com essa questão relacionada, voltada à modernidade hoje, onde todo mundo está aí com uma tecnologia chamada celular nas mãos, onde nós temos milhares e milhares de câmeras gravando 24 horas por dia, onde nós temos aí acesso a quase que instantaneamente a alguns satélites, a imagens de satélites, a imagens que vem do espaço, né? Como mexer com todo esse desafio, Leandro? Então, o fato interessante disso tudo, eu venho tocando na tecla há muito tempo. Assim como existe a possibilidade de termos, né, acesso cada vez mais à população mais humilde, se é que eu posso chamar assim, à internet, existem aquelas pessoas que estão ali simplesmente pelo clique, pelo bait, chamado clickbait, né? Você Sim. Coloca a informação simplesmente pelo fato de ganhar inscritos, seguidores, e a fundamentação da ufologia acaba ficando desvirtuada pelo simples fato da pessoa querer aparecer e não estar ali interessada, no caso, em evoluir essa disponibilidade que nós temos através da internet, por exemplo, de aparelhos melhores, e fora que as pessoas, se forem vender realmente o que deveriam vender, entre aspas, que seria a verdade, elas acabam perdendo um pouco da credibilidade. A ufologia, ela perdeu muita credibilidade, assim como outras vertentes, que a ufologia não é uma religião. A ufologia é um estudo que complementa a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade ligada à ufologia, ela está ligada também às religiões, sendo que você ser um religioso dentro de um dogma criado pelo homem, você acaba se afastando do real propósito do estudo da ufologia. Como eu falei aqui no início da live, a ufologia é o estudo dos UFOs, né, que foram as aparições que são ditas aí há milênios, desde que o homem é conhecido como o homem, o Homo sapiens, o homem pensante na Terra, ele vem interessado por tudo aquilo que vem do céu, ou muitos daqueles. E todo aquele ser pensante que veio, como todos nós, do céu, entre aspas,
para poder passar uma mensagem, ele, quando fala a verdade, muitas das vezes ele não é ouvido, porque as pessoas querem ouvir aquilo que conforta o coração dela, e tudo que confronta aquela coisa que incomoda lá dentro do peito, no chakra cardíaco, ou seja, ele no plexo, que mexe com os sentimentos, aquela pessoa ela é descartada pela grande massa de mídia que manipula as redes sociais. Se você for pegar, fazer uma alusão, por exemplo, à Bíblia, né, agora eu posso falar aqui de um assunto ligado a uma religião específica, e fala assim, o mundo jaz do maligno. E eu sou uma pessoa que sou testemunha física disso, que quanto mais eu conheci as pessoas que eu admirava, mais eu me decepcionei. Porque na câmera a pessoa é uma coisa. Quando desliga a câmera, a pessoa é totalmente outra. Ela vende algo que ela nunca vivenciou, ela fala de algo que ela ouviu e ela diz algo que ela não faz. E esse é o grande desafio da ufologia dentro da modernidade, porque você segue pessoas que falam aquilo para te confortar, não que pessoas não precisam de livros de autoajuda, às vezes é importante, assim como a religião tem o seu papel sociológico dentro de alguns aspectos, mas a gente está falando aqui da ufologia. A ufologia é o estudo. Existem aparições? Existiram e sempre existirão dentro desse conceito de seres fora do planeta, extraterrestre, extraplanetário, extradimensional. Tudo que é extra está fora da realidade comum, supernatural ou sobrenatural ao nosso conceito científico. Quando teve aí o chat falando que a ufologia e a ciência tem que andar lado a lado, sim, se não houver essa junção, nunca a gente vai evoluir. Por exemplo, a gente pode citar aqui alguém que deve ser muito estudado pelos ufólogos, que é a questão do desenvolvimento tecnológico de Nikola Tesla, que relatou, e muitos dizem que é teoria da conspiração, o contato mediúnico que ele teve para desenvolver os seus achados e as suas teses dentro da, vamos falar assim, da cosmologia tecnológica que os seres passaram para ele, que estava muito além do seu tempo há mais de um século atrás, e que hoje a gente utiliza, mas como a gente não tem a voz, nem os registros que não deixaram ser passado para as pessoas comuns, como algo criado simplesmente pelo homem, replicado pelo homem. Até o próprio contemporâneo dele, o Albert Einstein, grande cientista, também tinha contatos através de sonhos, das suas fórmulas, para falar sobre a teoria da relatividade com seres que são de outras dimensões, que passavam as informações para eles. Vocês pesquisem aí no National Geographic, ou para quem assistiu vai saber o que eu estou falando, um documentário sobre Albert Einstein. Como ele conseguiu evoluir dentro das academias e como ele foi tendo contato com os primeiros ufólogos da modernidade, contemporâneos a nós mesmos, com o desenvolvimento e o advento dos telescópios, algo além da compreensão que levou hoje a gente começar a entender ou compreender o que seria mecânica quântica, que tenta quebrar a teoria da relatividade dentro da questão da aceleração do campo do espaço-tempo. Tem uma série interessante que eu sempre cito no meu canal e algumas entrevistas para que as pessoas que consigam, estiverem realmente despertas a assistir, seria Dark. Você entender que o tempo ele é um círculo que ele não tem começo, nem meio, nem fim. O universo ele está interligado no presente, no passado e no futuro. E Einstein, quando estava ali desenvolvendo dentro da sua temporalidade de existência, estava falando justamente sobre isso, que não é a questão da aceleração em si. Ele não conseguiu desenvolver a fórmula, porque se a fórmula tivesse pronta realmente hoje, pode ser até que algumas pessoas tenham acesso,
do futuro, que tem essa teoria, né, dos seres extraterrestres serem nós mesmos no futuro, e estamos voltando para modificar algo que deu errado aqui no passado, que já é o presente, que já se tornou passado aquilo que eu falei. Mas nós temos um tempo limitado dentro dessa concepção humana. E dentro disso tudo, a gente tem que entender que o desafio é a gente passar a ter o crivo de dar credibilidade às pessoas que são sérias dentro do assunto, que estão estudando o assunto e te dão fontes confiáveis. Por exemplo, uma pessoa espiritualista que fala que é contatada de um ser... por exemplo, eu sou contatado de Sirius B. Você pergunta para uma pessoa chamada ufóloga qual a distância da Terra para a Lua, essa pessoa não sabe. Ela te dá informações lá do espaço, mas ela não sabe te informar qual a distância entre a Terra e a Lua. Às vezes ela não sabe quais os movimentos que o planeta Terra tem em relação a outra. Ela não sabe quantas estrelas tem na nossa galáxia vista por um determinado telescópio. Ela está mais preocupada em impressionar por termos tecnológicos ou espirituais, algo que você não pode descomprovar ou desmentir, do que realmente falar algo básico, de comportamento. Eu falo muito da questão do comportamento porque, assim, eu vejo muitas pessoas que se deram muito bem nesse meio, que são hiper arrogantes, hiper soberbas, não tem um pingo de humildade. Quando você conhece pessoalmente, você tem o desprazer de conhecer, e às vezes as pessoas que vocês dão menos ouvido são as pessoas que vão fazer mudar a sua vida. Não porque elas estão falando algo que é poderoso ou divino, e simplesmente porque faz você refletir naquilo que deve ser refletido, da busca daquilo que o pessoal brinca, mas que faz muito sentido. Pode ser até que não exista, talvez não exista mesmo. Busquem conhecimento. Quem quer buscar conhecimento? Hoje a gente está num nível tão medíocre que a gente tem a evolução tecnológica. Eu vou ter que fazer alusão novamente, me perdoe pela redundância, de tecnologia ligado a instrumentos musicais, a um manuseio de estúdios, e a música hoje é uma bosta, me perdoe a palavra. Ninguém tem criatividade para criar quadros, para fazer esculturas como antigamente. Você pode ver aí construções magníficas, mas nada que vai durar o tempo que as construções antigas levaram a gente refletir em questão da geometria, a matemática, a física que tinham daquelas pessoas que não tinham acesso à internet. Eles não davam Google, não tinha Google na época dessas pessoas, assim como os ufólogos hoje em dia, que têm celulares bons, tem aí os seus telescópios das galáxias e fazem vigílias ufológicas. E eu faço um questionamento para vocês. Qual foi a última vigília ufológica que você ouviu que teve algum resultado que mudou a humanidade através dessa vigília? Que mudou? Eu não estou dizendo que vigília é algo descartável. Eu estou dizendo que da forma que está sendo feita tem que acabar. Porque isso não vai levar a nada. Isso vai levar você a conhecer uma namorada, a você ter uma experiência num campo, estar na natureza. Isso é excelente. Eu vivo no meio de montanhas, eu vivo no meio de animais, assim. Foi ontem, nesse final de semana, tinha micos na minha janela, tem tucanos onde eu moro, tem araras, tem onça pintada. Por quê? Está longe dessas pessoas. E eu, para quem não sabe, eu moro próximo à cultura racional. Você não precisa acreditar na cultura racional. Mas eu já entrevistei uma pessoa lá de dentro. Eu fui perguntar, mas vocês, como é que é o contato? Ele falou assim, mano, contato, você está me perguntando se é ufólogo, não sabe como é que é o contato? O contato é normal, é igual um avião, passa. Eles entram aqui na Terra, saem, eles estão aqui dentro, eles nunca foram embora. Desde o começo da nossa existência. Eles estão sempre aqui conosco, fazendo a gente evoluir pelo conhecimento, por intuição. Falei assim, caramba, que visão além. A gente está olhando para fora e as coisas estão aqui dentro.
Não que não haja coisas fora do planeta, com certeza há. E um outro conceito que é muito errôneo é ligado também, novamente, aos ufólogos, que acreditam que para ter uma vida inteligente a gente precisa de ter a concepção física, química e biológica, de modo geral, como nós. 5 dedos ou 3 dedos, que sejam os Greys, ter uma matéria como a nossa física. Existem seres gasosos, seres líquidos, seres fogo, seres energéticos, existem seres de inúmeras formas diferenciadas. Mas enquanto a ciência e a espiritualidade não andar lado a lado com isso, a gente vai ficar preso no mesmo looping de evolução, se é que eu posso chamar de evolução. É interessante tudo isso mesmo, né, Leandro? Além do, quando a gente fala sobre o estudo da ufologia, né, eu sempre venho batendo nessa tecla aí, falando sobre esse assunto, né, sobre os ufólogos, né. Eu acho que esse termo ufólogo já está ultrapassado, né, nós precisamos mudar essa nomenclatura. Hoje eu adoto investigador ou investigadores de atividades alienígenas e anômalas, né? Por quê? Porque você não está mais só observando, você não está tendo só o contato com objetos voadores não identificados. Você tem que ter um conhecimento profundo, onde você vai vai pesquisar sobre a parte física, sobre a parte biológica, sobre a parte espiritual, sobre a parte etérea. Enfim, como que você vai conseguir, por exemplo, você está no meio de uma investigação e aí lá o aparecimento de criaturas. Como que você vai distinguir que era, por exemplo, uma criatura física, ou poderia ser uma etérea ou poderia ser uma espiritual, né? Então tudo isso aí é importante. Então hoje essa evolução, não somente no tempo desse desafio da modernidade, mas também no desafio das novas formas de pesquisas que vão ter que ser adotadas a partir de um certo momento, a partir de agora, ou isso tem muita gente que ainda está, entre aspas, torcendo o nariz, né, para essas mudanças, mas está na hora das pessoas acordarem para essa realidade e buscar mais conhecimento, como você acabou de falar aí. Muito interessante isso. Não, justamente porque assim, sem o conhecimento, isso vai até para quem trabalha no campo mais, você falou a palavra etérea. Por exemplo, muitas pessoas, depois, exemplo, no meu caso, eu tive muito contato após a abdução, no plano que é chamado plano astral. Eu nem gosto muito de chamar de plano astral, eu gosto de chamar de plano dimensional. Tá? Por que dimensional? Quando você passa a ter muitas experiências, você começa a identificar através daquilo que as pessoas que trabalham a ancestralidade ligada ao hinduísmo, por exemplo, aos chakras, que são vórtices energéticos que nós temos para poder determinar sentimentos, determinar conhecimento, abertura de expansão de consciência e tudo mais. E quando você tem contato, levando para a literatura ufológica mais clássica, existem níveis e graus de contato, de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Tipo assim, você viu um OVNI, primeiro grau. Segundo OVNI, você viu o OVNI se movimentando, descendo. Terceiro grau, você viu um ser dentro da nave. Quarto grau, você teve contato. Quinto grau, tu teve interação. E aí, pode ter inúmeros graus. Sendo que 99% dos contatos reais que existem até hoje, relatado dentro do que eu citei anteriormente do tópico, que foi o descarte quase que total das vigílias ufológicas, elas são praticamente neutras. Você não vê uma pessoa que foi para uma vigília sem ter enchido a cara ou ter fumado um negócio e ter tido realmente uma experiência. As pessoas têm experiência como? No plano etéreo mesmo. Porque os seres que estão dando contato são etéreos. Ou então você vai acreditar
que esses seres que foram abatidos agora pelos F-22 americanos são seres realmente extraterrestres, e não foram extraterrestres. São tecnologias que os seres da Terra já detêm o conhecimento, utilizam-se, e a famosa Cold War, não sei se eu posso citar o nome, eu estou tentando usar o inglês aqui de uma forma para não cair a live nem desmonetizar o teu vídeo. Existe até hoje essa espionagem, esse conflito entre o Oriente e o Ocidente. Então eles utilizam disso e nunca, gente, botem uma coisa na cabeça. Se algum ser extraterrestre der contato para algum desses seres fora do que é permitido aqui, do conselho secreto, das pessoas que coordenam tudo, os bancos, os governos, nunca será aberto na Rede Globo de televisão, na CNN, na CBS, na Fox News, na NBC, nas grandes mídias abertas, nunca. E aquelas pessoas falam assim, não, hoje eu vou mostrar o extraterrestre tal, vou apresentar aqui, vem cá, fulano, aparece aqui. Não vai aparecer assim. Isso geraria um conflito muito grande, porque não tem contato em massa. Então não acredito. Então não acredite. Se você quer ter contato, feche seus olhos, vá buscar conhecimento, vá fazer vigília sozinho ou com uma pessoa, num lugar que seja reservado. Se você for com um grupo muito grande, não vai dar certo. Sempre vai ter uma pessoa ali desconfiada. E cada pensamento é uma vibração. Se tiver uma pessoa vibrando diferente, é como você tentar montar um quadro de energia. Você vai montar um quadro bifásico. Tá ali. Pá, vai ter que ter os positivos. Se você quiser botar neutro demais, quando você fechar o quadro, vai fechar curto. Vai dar problema. Não vai dar certo. Tem que estar todo mundo na sintonia. Então, quanto menos pessoas tiverem, mais sucesso vocês vão ter. Nem que seja só uma visualização. Agora, para dar contato, vocês acreditam que um ser que vem de uma outra dimensão ou de uma outra esfera de realidade vai dar contato se pelo simples fato de você estar com um telescópio apontado para ele, falando, vem até a mim, porque eu estou com um grupo de pessoas aqui para dar o contato? Eles não vão dar o contato. A diferença entre nós, por exemplo, e os seres que estão próximos ao centro da nossa Via Láctea, eu só estou falando da Via Láctea, não estou falando nem das outras galáxias, é tão grande que é como comparar o nosso conhecimento com o conhecimento de uma formiga. Não que a formiga não tenha conhecimento. Você tenta mandar a formiga abrir na geladeira para você e tentar pegar um copo de água. Você não vai conseguir nunca. A formiga vai saber que tem alguém interagindo. Mas o que você quer é impossível. É a mesma coisa você pegar um computador de 1990 e querer botar um SSD para rodar nele. Para quem não sabe o que é um SSD, é um tipo de HD que roda 1000 vezes mais rápido do que um HD comum, que é capaz de ter menos de 1 terabyte e rodar como se tivesse um HD de mais de 1 terabyte. Ele é um próprio processador, ele é um hardware que trabalha com aceleração de processamento de dados. A gente tem uma capacidade física ligada ao espiritual condizente com a nossa capacidade cognitiva de compreensão. Porque muitas pessoas, por exemplo, quando tem abdução, elas têm traumas, porque elas não estão preparadas. Elas estão na hora errada, no momento errado, e acabam esbarrando. Tem pessoas que têm contatos com seres porque são condizentes com aquilo que os seres querem passar para aquela pessoa. Despertar aquela pessoa que nunca acredita em nada, aquela pessoa que é até ferrenha, mesmo que o avião caia, ela não está nem aí para nada. Eu só estou dando um exemplo, tá? Para que vocês tenham um entendimento dentro dessas alusões que eu venho fazendo aqui. Mas, assim, como é que eu vou dizer? Não é inadmissível, mas é quase que impossível esses seres darem um contato da forma como é vendida essas vigílias, esses contatos, a não ser que seja através de uma meditação, uma introspecção. Porque se você não conhecer a si próprio, como que você vai conhecer algo que é tão complexo da forma que eu estou falando, em relação que você não sabe quantos chakras esses seres têm, como eles vibram,
qual a intenção deles, e toda a complexidade que vai além da matéria que a gente detém aqui hoje. A gente não sabe nem para onde a gente vai. A gente não consegue ser amigo, às vezes, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos alunos, dos nossos amigos. Quem dirá, ou que dirá, ser contatado de um ser que veio de uma outra esfera com conhecimento muito mais tecnológico de fora? Poxa, é muita utopia, gente. Vamos botar um pezinho um pouco mais no chão, vamos tentar ser amigos de nós mesmos, vamos tentar entender a nós mesmos primeiro, antes de tentar falar exacerbadamente que não, eu sou contatado de tantos extraterrestres, se você fizer uma vigília comigo, eu vou abrir a mediunidade, vou encostar aqui o dedo agora na cabeça do professor e vou abrir a clarividência dele. Não. Você pode fazer um trabalho de processo para que essa pessoa, poxa, através do que essa pessoa falou, eu vou refletir e vou estudar. Porque muitos conhecimentos eu tive nos planos dimensionais através dos estudos. E toda vez que eu quis dar um passo maior do que a perna, eu dei 3 atrás. Quando eu recuei e vi que tudo tem o seu tempo, as coisas começaram a caminhar de forma mais... como é que eu vou falar? Mais retilínea, de forma mais ordenada, com o seu tempo. Se sua missão não for ter contato, você pode fazer vigília ufológica a vida inteira. Você não vai ter. E o desafio que a gente pode falar da modernidade, a gente pode citar alguns tópicos aqui, que é o tema de hoje, é não acreditar em pessoas midiáticas que só querem vender o seu peixe, é não acreditar em qualquer vídeo que é posto por canais que não tem nenhum intuito de evolução, e o principal, se não edificar a sua vida em nada, aquilo não é real. Se não mexer com isso aqui que a gente chama de coração, independente da religião que você tenha, seja ela cristã, seja candomblessista, seja ela ateia, ela não vale de nada. Você não vai dar um passo à frente. É basicamente isso, professor. Exatamente, você está corretíssimo. Você tocou num assunto bastante interessante aí quando você fala sobre as vigílias, né? As vigílias, elas precisam ser bastante coordenadas, né? Nós aqui em Ponta Grossa, a gente às vezes faz vigílias. Agora faz tempo que a gente não faz. Tivemos uma programada para final de semana passada, mas em virtude do tempo a gente não fez. Mas nós vamos fazer agora ainda, acho que esse mês de março ainda a gente vai fazer uma. Aí que tem bastante pessoas querendo participar, né? Mas a gente faz essas vigílias baseado em alguns critérios. Por exemplo, a gente tem regras, que a gente impõe as regras, e essas regras têm que ser seguidas. Por exemplo, a questão da alimentação é alimentação leve, questão de bebida é somente água que a pessoa pode levar, nada além disso, né? Existem pessoas que dizem assim, vou tomar um medicamento. Gente, imagina você em sã consciência, muitas vezes as pessoas não acreditam no que você está falando, que viu. Imagina se você estiver dopado, né? Tem o pessoal que às vezes toma algumas ervas para... O pessoal fala, vai abrir o terceiro olho. Sim, poderá até ajudar nisso aí, mas, gente, se você for para você ter um contato, esse contato tem que ser natural, não pode ser forçado. Se você quer um contato forçado, com certeza a tua experiência vai ser muito ruim, certo? Então essa é a minha visão. Eu já participei de vigília, tive uma experiência, 2 experiências, 3 experiências em vigílias muito positivas. Talvez até o fato de eu estar aqui hoje passando conhecimento, trabalhando, pesquisando nessa área, sendo aqui, ensinando, tendo a oportunidade, porque ensinar não é uma missão, é uma oportunidade de aprendizado muito maior do que ensinar, né? Passar essas informações, a gente aprende 3 ou 4 vezes mais do que aquela pessoa que está recebendo a informação.
Então isso é um privilégio para a gente. Então talvez até o fato de eu estar hoje aqui pode ser algo que aconteceu em uma das vigílias. Então isso é uma coisa bastante interessante. Não, e vale a pena salientar um fato que ocorre hoje muito com jovens, que tem agora essa vertente de rave, que utilizam-se de substâncias alucinógenas e Isso. dizem, e relatam assim, não, aquilo tudo que você falava de extraterrestre agora eu acredito. Né? Porque eu também não. Eu tô deixando essa barba aqui crescer e esse cabelo branco, mas eu não sou tão velho assim, não. Eu não tenho nem 40 anos, tá, gente? Posso estar aparentando, mas não sou, não. Esse aqui é um propósito que eu tô fazendo e vocês vão ver com a carinha nova de novo. Enfim. E eu tenho contato com muitos jovens, por ser músico tal, e gosto de cantar. Eu vivo minha vida normal, adoro meu rock and roll, tal, eu vivo minha vida normal, mas não utilizo dessas substâncias. Nunca utilizei dessas alucinógenas aí que o pessoal usa aí, nunca, nunca. Para ter contato sempre foi involuntário. O mais interessante é que às vezes eu quero me projetar para ter um contato interessante, às vezes eu faço técnica que eu mesmo criei e não tenho essas experiências. E quando eu menos espero, eles vêm até a mim e dão esse contato. E essas pessoas eu falo assim, olha, de nada valeu, porque as experiências, às vezes, as últimas que eu tive, foi justamente com essas pessoas que me questionaram e afirmaram que acreditavam em tudo o que eu dizia porque eles viram. Eu falei assim, mas você estava onde? Ah, eu estava numa festa e aí me deram um negocinho, eu botei debaixo da língua e comecei a ver tudo que você falava. E eu saí do corpo, quando eu via, tinham vários seres chamados, né, pelo espiritismo, pela espiritualidade de obsessores, sugando aquelas pessoas e criando um holograma na mente das pessoas. Inclusive, eu sou uma pessoa assim que tenho vontade, curiosidade de usar ou consagrar, como gostam de chamar, a ayahuasca, como falam, para poder ter essa experiência, para falar para as pessoas do meu canal, falar assim, gente, olha, eu fiquei sem comer carne, eu fiquei sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, e a minha experiência foi X ou foi Y, para poder ter essa propriedade para poder dizer, mas eu nunca precisei disso. Seria assim, pelo simples fato de falar assim, não, eu utilizei, consagrei a ayahuasca, inclusive a dificuldade não é em consagrar e sim em registrar. Eu não entendo por que eu não posso registrar, porque quando eu já fui convidado por diversos locais do Brasil, no Norte, Nordeste, Sul, várias casas já me chamaram para fazer esse trabalho, eu falo assim, ó, eu só quero registrar a minha pessoa, antes e depois. Nenhuma casa deixou eu fazer o registro. Então, eu vou usar esse espaço para desafiar você que aí é dono, desafiar no bom sentido. Deixa eu filmar, eu utilizar e dizer realmente o que eu senti. E olha que eu sou uma pessoa que tenho hoje, não vou ter sempre, diabetes, hipertensão, devido aos problemas que eu sofri, para quem acompanha a minha jornada, da perda da minha esposa, anos dentro de CTI, e lutando com a espiritualidade, quase larguei a espiritualidade por completo, por ficar descrente no momento que eu mais precisava ficar crente, mas foi algo que me fortaleceu hoje em dia para poder estar aqui falando o meu testemunho de tudo aquilo que eu vivenciei e o que eu vivencio até hoje, porque é real. Então, assim, se meu trabalho é de formiguinha, eu, como guerreiro, vou manter esse trabalho. E não vai ser substância nenhuma que vai me levar a ter contato mais ou menos com nada. Se diminuir o contato, tem um propósito, eu faço a minha missão e quando quiser que pare, eu já fiz a minha parte. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivenciei e eu passo aquilo que eu acredito. Tudo aquilo que eu passo com veracidade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a mesma pessoa na câmera que eu sou fora dela. Entendeu? Ah, você é assim, assim. Sou. Eu sou muito legal, sou simpático, brincalhão, mas sou enérgico, falo coisas que muitas... Pô, tu vai falar esse nome? Vou falar nome. Vou falar situação? Vou falar situações. Eu vou falar situação. Uma época eu fumava, estava indo dar uma palestra no Morumbi, eu doido para fumar um cigarro, eu não conseguia fumar um cigarro, porque eu falei assim, não, se eu fumar um cigarro no meio de uma palestra falando de abdução, o pessoal vai achar que eu sou
um ser das trevas, estou disfarçado. E aí terminei minha palestra, fui, pum, me escondi para trás do lugar que eu estava dando a palestra. Quando cheguei lá, os palestrantes inteiros estavam fumando cigarro. Eu falei assim, putz, eu me segurando aqui há mais de uma semana para fumar um cigarro e todo mundo fumando cigarro. Fora que fizeram ficar eu sem comer carne um maior tempão e todo mundo estava lá comendo bife depois na churrascaria. E para o público, porque eu falei que comia carne, o pessoal ficou meio assim, me olhando de lado. Pô, esse cara come carne, fala que é felino. Eu falei assim, porra, qual felino que não come carne? Aí eu tive contato depois com o Wagner Borges. Pô, Wagner Borges, toda vez que eu vou na casa dele, ele me leva lá num PF mesmo, que tem embaixo do prédio dele, que é excelente. Um abraço para os meninos que trabalham lá. Ele bota lá bife, batata frita, salada. O cara tem saídas do corpo, o cara tem uma magnitude de informações que são passadas. Então, às vezes, nem é sempre aquilo que você põe para dentro. Isso até alguém que já falou isso. Não sei se é uma filosofia, se é um escrito, assim, é o que você põe para fora que é o importante. Não é só o que você põe para dentro. O que você põe para dentro vai reverberar, dependendo daquilo que você for. Mas se você souber neutralizar aquela energia, né? Não que eu não tenha vontade de... Eu como carne até hoje. Eu tive um tempo que eu fiquei sem comer carne, mas voltei a ingerir carne, principalmente nesse período aí que eu passei de hospital, porque minha esposa era vegana, não comia nada, e eu falava, não, você tem que comer, e ela acabou tendo tipo um câncer, né, no intestino, e o médico falou que ela teve porque ela não tinha ingestão de vitamina B e ferro, zinco, tinha que fazer reposição de B12, enfim. Aí eu fiquei mais revoltado ainda, falei, agora que eu vou comer carne de novo. Aí comecei a comer, mas depois eu vi que não era bem isso, cada caso é um caso, e cada um com seu cada um. Mas, enfim, usando o exemplo aqui do próprio Wagner, que é meu brother, conterrâneo aqui do Rio, pô, o cara come carne, o cara faz ali meditação com gente que entra em êxtase, entra em contato com Shiva, com Buda, com Brahma, com seja lá quem for, e é escritor. Enfim, até agradecer o livro que ele me deu, até esqueci de trazer aqui, não sei se dá para ver ali em cima, não dá não. Tá, ele mandou um livro para mim com a dedicatória, que é uma nova roupagem da viagem espiritual à projeção da consciência. Quer pegar lá? Pega lá, Leandro. Não dá por causa do lapela. Ah, então não sei problema. Mas eu posso indicar aqui para vocês, ó, faz a mesa multidimensional com o Leandro Maktub, e do lado tem um filme bom, ó, se você quiser se ligar com todo, é Amadeus. É um livro antigo falando sobre Mozart, pouco falado. Tá? Legal. Já com espiritualidade. Leandro, você falou algo bastante interessante, que as pessoas, é o que a gente coloca dentro da gente, é o nosso alimento, né? Uma das situações que a gente tem, essa semana até eu estava vendo sobre isso, sobre as energias que os alimentos têm, né? Energias yin e energias yang, né? E elas são bastante interessantes porque elas acabam, de certa forma, neutralizando essas energias que muitas vezes a gente acha que só ingerir, ser vegano é a melhor coisa, né? E na verdade não, na verdade você tem que ter os dois lados, você tem que ter esse equilíbrio, senão não dá certo, né? Então é muito interessante você falar sobre essa questão aí. E o que mais você falou? Você falou sobre as vigílias ali, que foi bastante interessante, sobre você estar preparado para a vigília. Se você for fazer uma vigília, gente, na minha opinião, eu acho, e assim eu procedo, né? Quando eu vou fazer, primeiro, eu tenho que estar consciente daquilo que eu vou fazer, né? Eu tenho que estar preparado e ser orientado por alguém que tenha conhecimento daquilo que está sendo feito, né? Então não adianta a gente só, eu vou lá ver se eu vou enxergar alguma coisa. Vai ver o quê? Vai ver as estrelas, vai ver uma estrela cadente, vai ver alguma coisa. Mas e se você topar ali com uma criatura do teu lado, como é que você vai agir? Pô, você não está livre disso. Uma vigília você não está livre disso. Você está preparado para isso? Né? É interessante essa observação, né, Leandro? Por exemplo, deixa eu só contar uma coisa que aconteceu comigo lá. O que aconteceu comigo? Ano passado, no finalzinho de 2021,
um colega meu aí, que a gente faz vigília junto, chegou e falou para mim assim: Dirceu, nós precisamos voltar a fazer as vigílias. Falei, podemos fazer, né? Vamos organizar. Aí passou uns dias, ele falou de volta. E nesse intervalo de tempo eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem dizia, falava que o meu próximo contato seria físico. E seria real, realista. Né? Cheguei para ele e falei assim: você está preparado para uma vigília de contato? Ele não falou mais no assunto, né? Passou o mês de abril, veio o caso Carvalho aí, que eu estou na frente do caso até agora. Inclusive vai sair o relatório já, daqui a uns dias vai estar pronto. O relatório está pronto, só falta fazer a publicação do relatório. E agora a gente já falou, esses dias eu comentei com ele. A gente já foi orientado que na próxima vigília a gente poderá ter contato físico ou contato aí com os seres na vigília. Então, por isso que é importante a gente ter que estar preparado para isso, né? Então, de pronto, já está convidado a vir no canal MagTube Cósmico a trazer essas informações. Para quem não sabe, né, o professor Kembla já teve no nosso canal também, falando sobre o caso no Paraná, onde ele reside, falando da pedra, falando de vários casos aí que ocorrem ali perto da região de um rio, que eu não lembro, são muitas entrevistas, são 452 entrevistas, não vou lembrar ao certo. Pilando e Pedra, Arroio, Pilando e Pedra. Então a gente pode fazer, foi prometido a parte 2, aí estamos em 2023, né? Se eu tiver encarnado, né? Porque a vida eu acho que eu estou desencarnado já, faz louco, né? Tanta entrevista, tanto atendimento que a gente nem sabe. Às vezes eu estou fazendo um atendimento, eu acho que eu estou numa live, aí eu fico esperando a pessoa falar, eu falo assim, não, sou eu que tenho que falar. Né? A gente não sabe quando a gente está. É o trabalho misturado com atendimento, com entrevista, com live, com tal. Peço até perdão para quem me acompanhar depois. Eu vou pegar trecho dessa live aqui postar no meu canal. Fique à vontade. Complicado até relatar aqui, porque eu sofri um acidente de carro na frente da minha residência, que tentaram arrancar a perninha do MagTube, mas não conseguiram arrancar, não, tá? Tá aqui intacto, tô voltando aí com tudo, inclusive hoje tô metade da casa aqui com energia, mas de pronto tô dando entrevista para vocês, com um pouquinho de dor ainda na perna, já tomei meu remédio sem vocês verem aqui, por isso que eu fecho a câmera de vez em quando, eu tenho algumas patologias a resolver, faz parte dessa jornada de hoje, e os desafios são esses, dentro da ufologia, na modernidade, que a gente pode fazer parte 2, parte 3, caso o senhor tenha interesse. Claro, com certeza. Vamos agendar aí o caso Carvalho lá no seu canal lá. Vamos agendar. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. O Coriolano fez uma observação bastante interessante aqui. Há locais em que as vigílias são perigosas aos humanos. Por exemplo, existem algumas cidades, no Brasil existe pelo menos 2 cidades, uma fica no Nordeste, outra não me lembro onde que fica com exatidão, que é um local que é bem interessante, que ali nesse local a gente sabe já, comprovado isso aí, 75% da população já teve algum tipo de contato com algum tipo de atividade alienígena, ou extraterrestre, ou intraterreno. Seria o Pará ou Mato Grosso do Sul? Acho que é Ceará uma das situações. Os outros 25%, não acreditam que já tiveram contato. Certo? Ou seja, 100% da população já teve algum tipo de contato físico, ou algum contato visual, ou qualquer tipo de grau de atividade extraterrestre ou alienígena, né? Como a gente fala. Então, num lugar desse, se você fizer uma vigília, com certeza pode acontecer muitas coisas, né? Eu aproveitei aqui também, eu coloquei 3 linkzinhos aqui sobre o Albert Einstein, né? Então, você comentou, né, sobre a vida dele. Interessante a pessoa buscar lá esse conhecimento. Deixa eu ver aqui. É interessante a gente falar e a gente comprovar o que a gente está falando. Porque, assim, às vezes as pessoas falam por falar e acham que é invenção. Não é invenção, não, gente. Tá aí, é só você dar um Google. Isso. Pergunta aqui: quando o espírito pede para a mensagem ser entregue a alguém, aí justifica a entrega ao familiar?
mas quando escolhe um canal famoso, tem seu propósito específico, como foi o caso devido inventário. No caso, acho que ele está falando aí sobre o caso do Chevaert. Então. Deixa bem claro aqui que a gente está trazendo esse assunto, mas a gente não está se manifestando nem contra nem a favor. Nossas condolências aí aos familiares, nosso respeito aos familiares e amigos do... É um fato que aconteceu, está sendo aqui divulgado, né? Está sendo bastante polêmico, né? E o que você poderia falar sobre esta... Não, inclusive, professor, eu não sei nem do que se trata, porque eu não sei se eles conseguiram, por vias jurídicas, tirarem de circulação qualquer coisa ligada ao Google, porque eu não vi isso. Eu recebi essa notificação porque eu participo do grupo da MUFON no Brasil, tá? E o Centro Brasileiro de Ufologia fez essa publicação através do Tiago, tá? Que eu tenho contato via WhatsApp, assim, mas a gente não tem se falado muito ultimamente, desde o desencarne do Gevaert. E assim, caso seja fidedigna, na importância, que eu não sei se foi um inventário em relação à parte financeira, monetária, espiritual, para dizer onde ele está, ou se foi simplesmente por bens, a gente pode entender de determinada forma. Se você for levar pelo simples fato que isso ocorreu, né, eu estou falando tudo de forma hipotética, o canal, quando ele é grande, ele por si só já se explica, né? Ele vai ter uma visualização, uma visibilidade maior. Então, vai ter uma acessibilidade para a família para ter o encontro, a informação, para eles fazerem a validação do que está sendo dito pelo médium ou psicógrafo que está passando a mensagem supostamente pelo desencarnado. Por outro meio, também pode ser uma forma da pessoa se autocredibilizar pela ausência do próprio poder dizer o contrário. Então, assim, é algo muito fácil de identificar. Por exemplo, como um jurista falar assim, não, ele está usando isso aqui como um meio de se autodivulgar, de se auto... Como é que eu falar? A palavra correta, porque tudo tem meio jurídico hoje em dia, né? Então tem que saber o que vai falar. Ele está ali de uma forma para poder passar o interesse próprio. Porque se botar num canal pequeno, não vai chegar na família. A família dele não vai acompanhar nem o que ele falou tudo, nem tudo o que ele falou. Então, muitas das coisas vai ter alguém da família dentro de um canal grande que usou a psicografia, se for esse o caso. Qual o nome do rapaz que botou a pergunta? Que eu vou até anotar aqui. Foi o Coriolano. Vou deixar salvo aqui. Para poder investigar isso daí e depois trazer para vocês, ou aqui, ou no meu canal, para poder trazer para vocês. O que foi dito foi isso. Vou até perguntar ao Tiago o que foi dito. E depois eu até posso mandar um vídeo gravado, ou pedir o Tiago para gravar e mandar para o professor para divulgar aqui, para responder a pergunta de vocês. Mas assim, fica muito claro. Se for para divulgar uma coisa que for grande, de grande importância, que faça alguma revolução, vai botar em canal grande, realmente. Se eu desencarnar agora, eu descobri algo do lado de lá, eu não vou chegar num canal pequeno, não vou passar a informação. Eu vou querer passar a informação num canal grande. Ainda mais quem fala a verdade. Eu falo a verdade. Eu vou passar para todo mundo. Entendeu? E tem um porém. Se você não passar para o canal que tem menos de tantos mil inscritos, eu vou mandar outra mensagem e vou aparecer lá e vou puxar a tua perna. Tá? Tem que passar a informação, tem que chegar para minha mãe, para meu pai, para meu filho, para quem for. É verdade. Bom, e também tem a questão que pode ser pessoal também, né, gente? Às vezes a mensagem pode ser direcionada, né, aos familiares, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Mas ainda resta muita dúvida com relação a isso, a relação de tudo que estão sendo passado e tudo mais. Mais uma pergunta também do Coriolano. Relatos de contatos imediatos, abduções, regressões hipnóticas, canalizações, psicografias, sonhos, viagens astrais
e outras coisas não acontecem ao acaso, nem esperam que todos acreditem, né? Claro que não, claro que não. É por isso que eu disse aqui há cerca de 20 minutos atrás que o melhor de tudo é você não ouvir o meu relato. O melhor de tudo é você ouvir o meu relato, tá? Saber como que a pessoa faz para ter uma projeção, ou um contato, ou como foi abduzido, você olhar caso a caso, tá? Relato a relato, para você ter o seu próprio. Não é porque eu simplesmente era descrente da ufologia, tive uma abdução e depois passei a ser um contatado. Não foi o acaso. Eu não acreditava em ET de forma alguma. Eu não acreditava em nada disso. Eu era um crente ou um ex-crente. Nem ninguém quis ser ex-crente. Era uma pessoa ali da Bíblia. Qualquer coisa ligada à ufologia, a extraterrestre, para mim era demônio. Pô, tem um demônio tentando tomar meu corpo. Tem um demônio aparecendo para mim. Como eu comecei a desmistificar isso, quebrar esse paradigma, quando eu comecei a vivenciar isso e saber separar o que era bom, que estava aparecendo para mim, do que era ruim. Aí você vivenciando, tu vai saber. É o acaso? Muitas das vezes é o acaso. Mas, para a gente aqui da Terra, para quem está ligado com o plano dimensional ou espiritual, nunca é o acaso. Ninguém te dá bom dia se você não olhar no olho dela, a não ser que ela queira te chamar a atenção. Então não é o acaso. Então, se um ser quer te dar um contato, ele vai te dar o contato você querendo ou não. Mas tem um porém. Às vezes, eles podem ser bons e também podem ser maus. Eles podem ter intenções positivas ou negativas. Aí você vai me questionar. Pô, mas por que você afirma que um ser não vai dar contato porque a gente não tem moral evolutiva e por isso a gente não tem tecnologia, eles vão vir para fazer o mal para a gente. Assim como a gente almeja ter tecnologia para alcançar outro exoplaneta para poder desbravar e caso aconteça algo ruim aqui, a gente tome conta de outro planeta. Existem níveis e níveis de consciência do espírito em cada ser encarnado neste universo. Não é porque um planeta é tecnológico que a tecnologia dele vai condizer com o caráter e com as diretrizes do plano espiritual. Porque todo ser que alcança um nível dimensional espiritual de um mestre ascensionado para cima, ele é evoluído. Ele já não precisa de nave. Enquanto tiver nave, enquanto ele estiver ali usando um veículo físico, ele ainda está em desenvolvimento espiritual. O todo, Deus, o Criador, ele é perfeito. Ele não precisa se deslocar. Ele simplesmente é. Ele está aonde você habita. Seja você bom ou mal. Seja você consciente ou inconsciente. O Espírito de Deus, ele habita em você, seja ele, você crendo nele ou não. Você não acredita nele, mas ele acredita em você. Perfeito. Leandro, não temos mais pergunta? Vamos encerrar 1h30 de live já. As considerações finais, meu amigo. Bem, lembrando vocês, né, para quem não acompanhou aí o início da live, que os atendimentos com a minha mesa multidimensional, está ali atrás, mesa multidimensional com os seres que me deram contato, que são aqueles seres felinos que estão ali atrás, tá? Mesa que trabalha ali com a radiestesia, trabalha também com os orixás, eu trabalho com a questão universalista. Muito agradecido de ter participado desse bate-papo hoje com o professor Kembla, que me deu essa oportunidade de trazer alguns aspectos que não são ditos por muitos ufólogos, e quem quiser entrar em contato comigo, acesse meu Instagram, através do @LeandroMactub1, tu bota LeandroMactub1, vai ter eu lá, com esse óculos que já se tornou tradição, tá? Também tem um grupo no Facebook, que é o Mactub Cósmico, que é um nome também do meu canal, que tem entrevistas, tem conteúdos, tem os memes da ufologia que eu coloco para poder descontrair, porque ufologia também é alegria, informação, e eu passo sempre. E dizer para vocês o seguinte, fiquem muito atentos ao que vai acontecer ou o que vai ocorrer nesse ano de 2023.
porque agora surgiu algumas ferramentas de desenvolvimento para pessoas que estão se aproveitando dela para poder ganhar cliques, ganhar dates, ganhar mensagens, like, muito namastê. Você vê uma pessoa muito zen demais nesse ano de 2023. Esse é um ano para a pessoa dar... O YouTube não vai derrubar, porque eu sei que depois de 1h20 eles não fazem mais esse algoritmo. E é a pessoa que vai te dar porrada. Entendeu? Fique ligado. Tá cortando o teu áudio. Cortou meu áudio? Cortou o teu áudio no finalzinho. Mas tá rolando? Posso continuar? Agora pode continuar. Então, fiquem atentos a tudo que forem os sinais. Os sinais estão aí, eles vão dar contato. Fala assim, mas é 2030, 2026. Não. O ano do contato é esse, 2023. Pode me cobrar isso daí. Não olhe só para o céu. Olhe para dentro de si próprio. Se for fazer vigília ufológica, faça com um número menor possível de pessoas. Tá? Faça com pessoas sérias. Busquem o conhecimento. Busquem a verdade. Busquem estudar. Não basta simplesmente ficar vendo live no YouTube. E assim, se vocês puderem fazer um favor para mim, se inscrevam nesse canal aqui. Se inscrevam no canal MacTube Cósmico. Vocês querem... A gente nunca vai identificar dentro de pessoas boas debate. Vocês vão ver sempre o que? Entrevistas. Porque o que entrevista faz? Ela engrandece o conhecimento de ambas as pessoas que estão ali dialogando. Quando você debate, cada um quer trazer a sua verdade. Cortou de volta. Posicionamento. Cortou de volta, MacTube. Tá sem som. Som. Voltou. Eu tô dizendo que o mais importante são vocês aí. Então, aqui não foi um debate, foi um bate-papo. Eu tenho uma opinião, o professor pode ter outra opinião, mas o mais importante é você refletir dentro de tudo que a gente abordou, dentro de todos os tópicos que foram tocados aqui hoje, e se mexeu com você em algum sentido, em algum aspecto, em algum chakra, busque o conhecimento, busque a verdade, mas busque dentro de si próprio. Leia bastante, faça a sua parte, e tudo aquilo que você aprender, pratique o máximo que você puder. Santo você nunca vai ser nessa terra. O dia que tiver algum santo aqui na internet, ele é charlatão. Porque os santos não são desse mundo. Esse mundo aqui é daquelas pessoas que escolhem ou evoluir ou involuir as outras pessoas. Então busque pessoas que querem edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Ok, muito bem. Deixa eu só ver aqui. Coriolano, você pode repetir? Coriolano está pedindo para você repetir aqui o teu arroba MacTube, Instagram, né? Arroba Leandro MacTube 1. Isso. Assim que terminar a live, eu vou conversar ali com o Leandro. O Leandro daí me passa os links do canal, todos os contatos eu coloco aí na descrição do vídeo aí, tá bom, pessoal? Mais alguma coisa, Leandro? Só agradecer a vocês nessa terça-feira, dia 7/3/2023, a oportunidade de ter trocado essa experiência dentro dessa encarnação, mais um dia aqui participando de uma live, trocando conhecimentos e sendo o mais sincero possível dentro do que eu posso ser como o pequeno Leandro MacTube dentro da ufologia. Perfeito. Vou conversar com você ainda depois de terminar aqui ainda, mas para acertar a nossa data lá. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui da nossa live. 1h30 quase 35 minutos de live, onde nós pudemos conversar sobre os vários temas aqui, bastante interessante, foi bastante proveitosa. Né? Toda terça-feira, lembrando você que nós estamos aqui com uma live em especial, trazendo assuntos. Nós vamos falar agora, semana que vem, sobre com Cristiano,
O Cristiano ele vai estar aqui lá. E na próxima, final do mês de março, nós vamos ter aqui alguém que vai estar falando sobre cavernas, sobre o estudo de cavernas aqui na região dos Campos Gerais. Então, fique à vontade aí, se inscreva no canal. Então, nosso muito obrigado a você que participou e até a próxima. Namastê!